Petra, nesse momento, cotada a R$ 37,38, tem deixado muitos gestores e analistas cautelosos. Será que o mercado começou a mudar a forma de enxergar a Petrobras? E qual o impacto direto isso pode gerar no preço das ações, nos dividendos e na decisão de quem investe pensando em renda? Fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou destrinchar ponto a ponto o que podemos esperar da ação de Petrobras para esse ano de 2026. E para começar, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site, que é o investimentosemfoco.com.br. Lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações. Também temos diversas análises que fazemos relacionadas às ações do momento. E não se esqueça de já se inscrever aqui no canal e já vai deixando seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. Indo direto ao ponto, a percepção negativa sobre Petra não surgiu do nada. Relatórios dos bancos, casas de análise e grandes corretoras passaram a destacar riscos que antes estavam em segundo plano. Com isso, o mercado começou a reagir de forma mais sensível a decisões estratégicas da companhia, mudanças na política de dividendos e sinais de maior interferência política. Ainda no início de janeiro, o BTG Pactual rebaixou a recomendação de Petrobras para neutra e citou a baixa visibilidade macropolítica, a flexibilidade financeira limitada e um valuation considerado justo. Isso fez com que muitos investidores de Petra passassem a reavaliar Petrobras não apenas pelos números atuais, mas principalmente pela previsibilidade dos resultados no futuro. Mas antes de tudo, é importante deixar claro que a Petrobras continua sendo uma empresa extremamente forte. Ela tem ativos estratégicos, posições dominantes no mercado brasileiro, eficiência operacional elevada e capacidade de gerar bilhões em caixa. Do ponto de vista operacional, a empresa continua sólida. O problema não é a capacidade de gerar lucro, mas sim como o lucro será utilizado e distribuído daqui para frente. O que realmente mudou foi a tese de investimento. Antes, muitos investidores viam a Petrobras como uma máquina de dividendos, uma empresa que, além de lucrar muito, distribuía grande parte desse lucro aos acionistas. Agora, a prioridade começou a se deslocar. O foco passou a ser maior nos investimentos, expansão e projetos estratégicos. Isso muda completamente o perfil do papel e o tipo de investidor que se interessa por Petra. Além disso, a redução dos dividendos extraordinários foi um divisor de águas. Muitos investidores, pessoas físicas, compraram Petrobras justamente pelo alto fluxo de dividendos. Quando a empresa sinaliza que vai reter mais caixa para investir, automaticamente a previsibilidade de renda diminui. Isso faz com que parte do mercado reavalie se Petra ainda cumpre o papel de ação de renda dentro da sua carteira. Segundo o BTG Pactual, a maioria dos investidores trabalha com a expectativa nesse momento de um dividend yield em torno de 7 a 8% para esse ano de 2026. Outro ponto que não tem como fugir quando falamos de Petrobras é a interferência política. Diferente de empresas privadas, a Petrobras tem o governo como acionista controlador. Isso significa que nem sempre as decisões são tomadas com foco exclusivo em maximizar o retorno para o acionista. Muitas vezes entram em jogo objetivos políticos, sociais e estratégicos. Para o mercado, isso apresenta um risco adicional, porque reduz a previsibilidade e aumenta a incerteza. Outro tema bem sensível é a política de preço dos combustíveis. Se houver represamento dos preços para conter a inflação ou atender interesses políticos, as margens da Petrobras podem ser pressionadas. Isso impacta diretamente no lucro. Mesmo que a empresa continue vendendo grandes volumes, vender com margem menor significa menos geração de caixa e potencialmente menos dinheiro para dividendos. Além dos fatores internos, existe também o fator externo, que é o preço do petróleo no mercado internacional. A Petrobras é altamente sensível ao Brent. Em ciclos de queda do petróleo, a rentabilidade da empresa pode cair mesmo com eficiência operacional. Isso adiciona mais uma camada de volatilidade e incerteza para o investidor. Na semana passada, o Bradesco BBI cortou a recomendação de compra para neutra para o papel da estatal, ao considerar o preço estimado de longo prazo para o barril de tipo Brent em $65. Além disso, segundo o banco, embora a Petrobras possa surpreender em termos de produção, a agenda de fusões e aquisições da empresa deve continuar trazendo risco. Também temos o aumento dos investimentos, o chamado CAPEX. Mais projetos, expansões de capacidade, investimentos em refino,
transição energética e novos negócios exigem muito capital. Esse dinheiro sai do caixa, que em outro cenário poderia ser distribuído como dividendos. Para o investidor focado somente em renda, esse é um ponto crítico. Grandes fundos e investidores institucionais são extremamente sensíveis a esse tipo de mudança de perfil. Quando a previsibilidade diminui e o risco político aumenta, muitos gestores reduzem a sua exposição. Isso afeta o fluxo de capital, especialmente de investidores estrangeiros. Menos fluxo significa mais pressão sobre o preço das ações. E a grande pergunta do momento é: ainda vale a pena investir em Petra? A resposta depende muito do seu perfil. Para quem busca renda previsível, talvez seja necessário reduzir as expectativas. Para quem investe pensando no longo prazo e aceita mais volatilidade, a Petrobras ainda pode fazer sentido, mas agora com um nível maior de risco embutido. De forma bem resumida, os principais riscos que o mercado monitora são as mudanças na política de dividendos, as interferências do governo, o aumento de investimentos e o comportamento do preço do petróleo. Qualquer alteração relevante nesses fatores pode impactar diretamente o preço da ação e a percepção dos investidores. Por outro lado, também existem as oportunidades. A Petrobras tem ativos extremamente valiosos, alta eficiência operacional, posição dominante no mercado brasileiro e capacidade de gerar muito caixa. Se ela conseguir equilibrar investimentos com retorno ao acionista, a empresa pode continuar sendo a gigante atrativa no longo prazo. Por fim, a Petrobras continua sendo uma empresa forte, mas não há dúvidas de que a tese nesse momento mudou. Hoje, o mercado enxerga mais risco e menos previsibilidade. Isso não torna a empresa ruim, mas muda completamente o tipo de investidor que deve estar posicionado no papel. O recado predominante dos analistas é que Petra continua relevante, mas agora com um perfil mais volátil, mais sensível à política e às decisões estratégicas. Para o investidor, o mais importante nesse momento é entender a mudança e ajustar suas expectativas. O mercado está em alerta e acompanhar de perto os próximos passos da Petrobras será fundamental para entender onde o papel pode caminhar nos próximos meses. E se você quer continuar acompanhando de perto o mercado de ações com análises objetivas como essa, com foco 100% em fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco, deixe sua opinião aí embaixo sobre a Petrobras, não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera, valeu e fui!